aí nesses primeiros 5 minutinhos ali. Dá bom dia para todo mundo. Olha aí a Luciane Fontes, lá da Holanda. Bom dia. E aí, como é que está a Holanda aí, Luciane? Tá quente, tá frio? Você tá viajando muito? Ah, Jaqueline Franzima, bom dia. Ah, Eliane Getzinger, bom dia. Fabiana Machado também, bom dia. Muito bem, mais um dia aí, né, de jornada sobre o relacionamento nesse mês de setembro. E isso é muito importante para todos nós, conhecimento, né? Bom dia, vamos nesses primeiros 4, 5 minutos, nós vamos deixar o pessoal entrar. Bom dia, Eduardo Stalin, né, que não é da Cunha. Bom dia, Daisy, né? Bom dia a todos que estão entrando aí. Vamos ver se vai sair um café aqui. Então, então tá quente aí hoje, mas já começa o frio, né, Luciana, aí na Holanda. Você tá na Holanda já ou tá na Espanha ainda? Já. Bom dia, Grace. A Grace Avancini, muito bom dia. É isso aí. O pessoal vai entrando ali. Hoje, né, já temos ali mais pessoas entrando. Isso é normal, né? Até porque essa jornada, ela cada dia vai ser diferente. Cada dia vai ter um assunto. Eu ainda não estou ainda bem aqui o que eu vou fazer, mas daqui a pouco vai saindo, né? A gente vai fazendo. Isso é importante, deixar o improviso para que a gente possa... Mas vamos esperar mais uns 3 minutos e já começamos ali. E se alguém tiver alguma pergunta também, já pode mandar alguma pergunta sobre relacionamento, né? Agora os grupos naturais de inteligência a gente vai decorrer, né? Primeiro vamos falar hoje sobre a questão de ontem que a gente não falou sobre... aqui, ó. A Luciane Fontes disse aqui, tô na Holanda e as férias acabaram. Né? Então aí na Europa sempre, né, as férias já vão acabando ali em setembro, né? Agosto é um mês que tem muita gente na estrada. Eu lembro muito bem disso na Europa, né? Muito bem, Luciane. Agora a vida real, né? Muito bom. E olha o Bruno Perpone aí, bom dia, Bruno, bom dia, Juan, né? Bom dia também a Valquíria, né, que entrou aí. Bom dia ao Eunice Sarmento. Ou é a Jane? Não, Jane Sarmento entrou ali. Quem mais entrou? Quem mais? Vamos lá então. Mais uns 2 minutinhos. Nós já vamos começar o nosso bate-papo aí na nossa jornada sobre relacionamentos. Isso é muito interessante porque quando nós tivemos esses insights aí para começar essa jornada, nos veio que nós podemos contribuir bastante com quem já conhece, né, a descoberta das inteligências naturais humanas e também aqueles que não conhecem. Vocês podem marcar pessoas agora para que essas pessoas venham também participar da nossa jornada. Então, muito bem, um bom dia ali a Eunice Sarmento, então agora ela entrou, né? Bom dia também, Eunice Sarmento. Deve ser parente da Eunice ali, a Jane Sarmento, né? Que entrou ali. O Manuel, né? Bom dia, o Manuel Beccelli. Olha aí, Manuel Beccelli. É parente do Franco? Beccelli também, né? Muito bem, bom dia para vocês que estão entrando aí. Falta um minutinho para a gente começar. E ontem nós falamos ali a questão das pessoas que cedem mais, né? Nós vamos falar sobre isso e também a composição dos mecanismos, como é que funciona. Bom dia, Rosimar Choque, que entrou agora também. Então, nós vamos falar sobre isso, sobre as pessoas que cedem, como é que funciona a questão do relacionamento pessoal, relacionamento afetivo. Também vamos falar alguns relacionamentos de filhos, pais, companheiros, companheiras, né? Que vivem juntos. E tudo isso nós vamos estar abordando aí para vocês ali. Muito bem, ó. É a irmã da Eunice ali, então, a Jane Sarmento, né? Então, a Rose Machoque, bom dia, isso mesmo. Então, olha, vamos começar agora, então. Como sempre, a gente dá os primeiros 5 minutos para que as pessoas possam entrar. E o nosso bom dia sempre vai para os primeiros 5 minutos. Depois, já todo mundo se sinta, né, com um bom dia dado por nós. Então, vamos iniciar. Bom dia para todos. Estamos iniciando mais uma live da jornada do relacionamento pessoal e afetivo
baseado na descoberta das inteligências naturais humanas. Então, vamos iniciar falando sobre a questão de ontem, que nós falamos da quem mais cede, né? Lógico que se a gente for estudar acuradamente, e os terapeutas que já conhecem as inteligências naturais humanas, talvez não tiveram, assim, nesses 20 e poucos anos, assim, a experiência, o contato com pessoas do Brasil e fora, para analisar que as pessoas que fazem parte da inteligência emocional, elas têm muito mais uma tendência a ceder mais. Com isso também vão ter um maior desgaste. Lógico que dentro dos emocionais nós temos 4 grupos naturais de inteligência, né? 4 personalidades. Dentro dessas 4 personalidades sempre tem uma que ela está um pouco fora do contexto. No caso ali dos 4 emocionais, nós temos o GNI diferente, que fica mais fora desse contexto. Ou seja, se ele tem uma pessoa que ele realmente, seja o companheiro ou a companheira, né? Ele tem um companheiro ou a companheira que ele não só admire, mas que consiga admirar e consiga preencher a falta constante, aí eles vão ceder. Agora, se o GNI diferente, por exemplo, ele tiver com um companheiro ou uma companheira que ele não admire mais e que ele seja a pessoa, ele que faz tudo, ou ela que faz tudo, aí quando perde essa admiração, e se não era uma coisa muito de alma com alma, né, como dizem, né, então aquilo passa a ser, não é só homens, tá? Mulheres também, nós, ao longo desse trajeto com a descoberta, nós já percebemos que algumas mulheres diferentes que ficam raivosas ou ficam muito críticas demais e ficam meio que uma pessoa que vai dominar a casa. E o sexo masculino é a mesma coisa também. Não importa se são casais, né, homoafetivos, isso aí não tem nada a ver. Mas o que tem a ver é o comportamento. Então, tirando esse grupo emocional que pode haver uma revolta, uma reviravolta ou um sofrimento, mesmo assim ele vai acabar cedendo de alguma forma por conta dos filhos ou por conta de algo da criação, como nós falamos ontem, né? A questão das crenças, né? Sejam elas crenças religiosas, culturais ou mesmo crenças cristalizadas, isso vai influenciar os emocionais na questão de ceder mais, né? Agora, não existe essa questão assim não, o emocional ele se revolta, sim, qualquer grupo de natural inteligência, qualquer inteligência, seja emocional, seja racional ou ativa. Aí isso vai depender muito do contexto, porque nós vamos falar hoje sobre quem cede, né? E também falar um pouquinho sobre as relações tóxicas, né? Como é que chega-se a uma relação tóxica, né? E qual seria a inteligência que mais provoca vamos supor, essa relação que se tem uma toxicidade, começa isso, lógico, em bases, né? Bases fundamentais do que nós podemos chamar de relação tóxica é a questão quando se perde o respeito, quando se perde principalmente a questão dessa admiração, quando se perde principalmente o sentimento, né? Aí eu acho que a relação fica assim. Agora tem gente que diz que tem sentimento e faz com que a relação fique tóxica, né? Como a questão da competição. Olha, isso é uma coisa que você diz assim, não, isso existe, o JF, uma competitividade entre um casal, sejam do mesmo sexo, não interessa. Sim, existe às vezes, porque alguns grupos naturais de inteligência, algumas personalidades, infelizmente, são acionadas o seu gatilho de competição e acabam entrando numa competitividade, né, exacerbada, e aí, como não tem com quem competir, vai competir com o parceiro ou com parceira. Ou ele fica diminuído quando o parceiro ou a parceira vai muito longe e que eles não esperavam isso. Então aí onde há a relação tóxica, porque você cria um padrão do seu companheiro, da sua companheira, né? Da pessoa que vive com você, você cria um padrão, e quando você cria um padrão estabelecido que não é verdadeiro, o que a pessoa também muda, a pessoa cresce, a pessoa progride, a outra pessoa que criou esse padrão, ela entra num jogo perigoso, que é o jogo da competição entre os casais. Mas logo, logo nós vamos estar falando sobre isso também, dentro de cada grupo natural de inteligência. Agora nós queremos tocar no assunto que já falamos dos emocionais, que são os que mais cedem, né? E agora vamos falar dos ativos, da inteligência ativa. Tem também, os ativos também cedem? Sim. Principalmente, né?
Um cafezinho quentinho, essa hora vai bem, né? Principalmente quando os ativos eles estão iniciando um relacionamento. Então eles cedem bastante e quando eles têm o sentimento da perda do controle, porque os ativos de uma maneira geral sempre tem um que tem menos, né? No caso dos ativos tem um grupo natural de inteligência que essa questão da perda não é muito interessante para eles, que é o grupo natural de inteligência que nós nominamos como intimidador. Esse vai ter muito pouco problema com a perda, porque tem um racional em segundo plano, porque eles perdem para ganhar e tudo isso. Agora, os outros demais grupos naturais de inteligência, todos eles têm um problema sério, os ativos, com a questão da perda, com a questão do controle. O controle é totalmente inconsciente, né? O controle é inconsciente, então essa perda, ela, na verdade, ela impacta muito inconscientemente no relacionamento dos ativos, porque os ativos eles começam cedendo muito até. Porque já está dizendo, né? Se eu faço parte da inteligência ativa, eu vou ceder com todas as minhas forças no início, mas depois que eu percebo que não é aquilo tudo, que a pessoa não age, que não tem ação, que a pessoa não toma atitude, que a pessoa não quer conversar comigo, que eu quero conversar com a pessoa não quer, o que é que o ativo faz? O que é que os ativos fazem? Aí começa a questão de eles sentem que a relação está entrando numa perda muito grande, fora do seu controle, né? Que ele achava que tinha um controle. Porque aí é onde acontece a questão de ceder ou não dos grupos naturais de inteligência, das personalidades, é que os ativos, as pessoas ativas que têm esse campo ativo, esse campo ventral na sua prioridade, seja ela cognitiva, como prioridade de ver visão de vida e de sentir a vida, eles não têm consciência de que eles têm um controle. Esse controle pode ser de vários aspectos. Lógico que aqui a gente não está tratando da vida profissional, mas também existe isso na vida profissional. Um controle. Eu quero que a comunicação seja do meu jeito, eu estabeleci na minha mente que vai acontecer aquilo, por isso que os ativos eles têm um problema sério com mudanças. Tirando esse grupo que é o intimidador, cada um, né, como eu tirei o diferente do emocional naquela questão do ceder ou ficar muito também muito bravo, né, ou muito brava, nós temos ali os ativos que têm essa questão inconsciente do controle e da perda. Eles, na verdade, não gostam de perder nem coisas materiais e nem principalmente a perda do relacionamento, porque eles ficam muito inculcados, como principalmente os ativos que têm o campo mental em terceiro plano. Mas isso não quer dizer, mesmo os ativos como o futurista ativo, ele não vai querer que a outra pessoa termine o relacionamento, porque isso vai deixar ele numa falta constante e numa questão da baixa autoestima, do porquê. Então os ativos têm muito esse problema. Agora, é bem verdade que nós vamos agora falar do ceder das pessoas que fazem parte da inteligência racional, né? E aí alguém está mandando aqui Vivi de São João Batista enviou uma solicitação para participar do seu vídeo ao vivo. E não precisa só de solicitação, né? Não, só pelo sem querer, talvez. Ah, é? Ah, tá. Mas está ali, ver solicitação, né? Então, tá ok, vamos seguir ali. Então, o que ocorre com as pessoas que fazem parte da inteligência racional na questão do ceder, na questão essa questão de ceder ou não na relação, né? As pessoas racionais, elas tirando um grupo ali, que nós temos ali, que é o grupo, vamos dizer assim, esse grupo ele não tem muito contato com perda ou falta de perda, que é o distante. Tirando esse, os demais numa escala vão ser mais ou menos, né, nessa questão de ceder. Por exemplo, dos que mais cede dos racionais, é o otimista, por incrível que pareça. O otimista ele quer ficar de boa. Por que ele cede mais as pessoas que fazem parte desse grupo otimista, que quer alegria, quer viver, quer saber do dia de hoje? É por esse motivo mais que elas vão ceder mais na relação, vão ignorar, vão viver outra vida paralela, no sentido não estou falando de traição, uma vida paralela de visitar amigos, de buscar alegria dentro do trabalho, buscar alegria do que não está acontecendo na vida pessoal. Então os otimistas vão mais ceder. Depois nós temos ali a questão do futurista racional que cede, mas ele cede
no sentido do resultado, no sentido de engolir sapo, né? E o neutro racional, aí nós vamos estar falando quando começarmos os grupos naturais de inteligência, vamos falar de todos eles, cada dia nós vamos falar de um. Não é? Vamos ter mais na frente aí, nós temos o mês todo pela frente, então nós vamos começando com essa base toda que nós estamos fazendo intuitivamente ali, né, de improviso para vocês. Essa base é para que a gente comece a se conectar, que não é a mesma coisa para todos, mesmo sendo do mesmo grupo de inteligência. Vai depender de que grupo é o casal, de que grupo é esse companheiro, essa companheira que vive com você. Quando a gente tem essa simbiose dos casais, isso modifica, porque dependendo do tempo que o casal fique muito tempo junto, essa simbiose ela pode, eu observei com o tempo, que se for uma relação muito boa, eles captam as coisas tanto positivas e captam muitas poucas coisas negativas. Mas quando a relação chega num ponto, né, que começa a ter um pouquinho de toxicidade, onde as pessoas começam já a gritar, a levantar a voz, isso aí não é legal, porque isso pode apagar toda uma trajetória que podia ser muito boa, né? E eu não acredito que, como eu falei para vocês, que uma pessoa que viveu com a outra se torne inimigo, tenha ressentimento, fique mal com a pessoa. Então não existia realmente um sentimento. Existia aquilo que nós falamos ontem, né? As motivações iniciais. Para quem não assistiu a live de ontem, né? Ainda está ali no nosso Instagram e no nosso Instagram do INATO, né? Instituto de Evolução Humana, que é como vocês já estão ligados ali. Vocês podem contribuir com bastante gente, né? Agora marcando pessoas para nos assistir. Bem, o que é que acontece? Nos racionais existe uma apatia. Dois grupos ali vão ser um pouco apáticos e quando vivem com pessoas emocionais dá um problema sério. Na questão dessa de ceder. Por exemplo, os neutros racionais, a pessoa que faz parte do neutro racional, eles são tão apáticos se eles estiverem ocupados com outra coisa, ou estiverem com alguma coisa assim, que eles não podem demonstrar aquilo que eles sentem. Então, quando vive com o emocional começa a olhar, e às vezes não converge, né, a questão da energia, né? Se vocês acreditam em energia, depois podem comentar ali, não, JF, eu acredito em energia, porque existe essa questão da energia. Muitas vezes você gosta de uma pessoa, mas a energia dela parece que repele. E os emocionais têm essa questão de repelir muito, de se entregar e repelir, e se entregar e repelir. E o racional, eles podem se tornar, num período de tempo, eles podem se tornar um pouco frios, apáticos, tanto distante como o neutro racional, vai depender da variável. Isso aí já é nível 3 do Instituto de Evolução Humana. Então, quanto mais você se conhece, você que não fez o nível 3 ainda, é importante para você saber qual é a minha variável dentro da minha personalidade, e tudo isso comprovado pelas pessoas. É o que eu fico muito feliz, né? A gente viajou aí muitos lugares no Brasil, fora do Brasil, em outros países, e sempre foi comprovado essa questão da descoberta das inteligências naturais humanas, e aqui nós estamos com vocês ali diretamente falando sobre relacionamento e principalmente como é que acontece os emocionais com os ativos com os emocionais, os ativos com racionais, os racionais com ativos, racionais com emocionais, emocionais com ativos, né? Isso voltando ao ponto dos racionais. Então, desses racionais, nós temos o otimista que cede mais, nós temos os outros três que podem criar uma apatia também, menos o futurista racional, ele cria uma apatia também, sim, e cria até porque esses racionais, eu falei um pouquinho ontem, vou falar de novo, eles têm necessidade de sentir saudade de vocês. Se vocês ficam muito junto dos racionais, eles... E também o contrário acontece, né? Principalmente com o neutro racional. O neutro racional é assim, se ele tem uma rejeição, o neutro racional, aí aquilo incomoda ele, porque racionalmente ele não consegue entender porque foi rejeitado ou foi rejeitado. Então, aquilo parece que cresce aquele sentimento que não estava tão crescente. Ele estava, porque o racional ele vai se conectando, a não ser quando o racional está apaixonado, né? Aí fica meio que, todo o racional já está dizendo ali, eu perco o meu contato com o hipocampo, e uso o quê? Uso que está em segundo plano. Se é o ativo em segundo plano, o que é isso? Primeiro plano, segundo plano, JF? É a composição cognitiva dos grupos naturais de inteligência que faz toda a diferença, desde o relacionamento pessoal, quanto ao aprendizado na escola do seu filho, da sua filha, de trocar de profissão, de trocar de faculdade, porque todos nós somos inteligentes, e todos nós nascemos com habilidades naturais e inabilidades naturais. E isso tem muito a ver no relacionamento, porque se eu sou uma pessoa ativa, que eu tenho uma habilidade de ação, de proatividade, de empreendedorismo, de me mexer, estou vivendo com uma pessoa que é racional, quieta,
que gosta de ficar aqui. Essa palavra apática não é negativa, estou dizendo apática que é uma pessoa silenciosa, observadora, que fica quieto demais, e aí já começam os conflitos. Ei, você não se mexe? Poxa, mas quando você me conheceu, você gostava de mim. Você achava bom eu ser assim, calmo. Você achava bom eu ser observador. Meu Deus, mas você não vai se mexer? Alguém acordou agora com esse grito que eu dei aí na casa de vocês, né? Vocês compreenderam o que eu estou dizendo? Estão compreendendo? Agora, dessa perda que nós estamos falando agora, vou dar um time agora para que vocês coloquem aí observações, coloquem alguma coisa que eu estou falando. Que relação você tem em casa? São dois racionais? São ativo com o emocional? Coloque aí para a gente conversar um pouco, porque isso aqui é para a gente debater, para que a gente possa se ajudar e que vocês possam compreender essa questão do relacionamento e das personalidades no nosso dia a dia, no nosso lar, na nossa casa. Isso é muito importante. Vamos lá então, eu estou esperando vocês ali. Bom dia, Letícia Lana colocou aqui, tudo é energia. Não é? Bom dia, Cláudia Tamanini entrou ali, direto de São João Batista, Zila Reiter, né? Acho que é Reiter, não é? Se for alemão é Reiter, com EI, mas está sem trema. Então, vamos colocar aqui, o Luciane Fontes está rindo ali, está rindo de quê? Luciane Fontes, muito bem, alguém acordou lá, deve ter sido na casa dela. Aí aqui tem alguma coisa, se tem perguntas aqui? Não, tem alguém já fez pergunta? Não, não fez pergunta. Vamos então... a Letícia falou que tudo é energia, e é verdade, viu? A energia existe muito, viu, Letícia? Já que você tocou nesse assunto, eu estou esperando vocês aí colocarem. Aqui em casa é ativo com emocional com ativo, e a gente pode debater, vocês podem fazer pergunta nessa questão de ceder. O tema agora, nesse momento, é ceder. Quem é que cede mais na relação? Porque quando o ativo cede mais, ele pode vir com tudo. Quando o emocional cede demais, aquilo pode sair no corpo, urticária, problemas de ficar assim preso, surtar. Aí as pessoas dizem, meu marido surtou, minha mulher surtou, meu companheiro surtou, minha companheira surtou. Não é que surtou, o emocional foi um acúmulo de muita coisa e que acabou nisso aí. As pessoas não aguentam, os emocionais, eles aguentam tanto que cede mais, né? Que aquilo quando vem é muito forte. E o racional são respostas na ponta da língua, ficam justificando os racionais, pá! E aquilo ali, então tem alguma coisa errada no relacionamento, né? E as pessoas às vezes não conversam. A questão do diálogo, ele quando não existe entre um casal de qualquer sexo, não importa, aí a coisa começa a ter um pouquinho de toxicidade, vai ficando tóxico, né? Aí o que chama hoje de relacionamento tóxico não é só falta de respeito, de competitividade, mas começa por alguma coisa que ninguém está conversando. E se não conversa, não vai se entender. E aí não cria nenhuma amizade, porque o natural, eu acredito que para mim, né? Para mim o natural é se acaba um relacionamento as pessoas se tornarem amigos, não inimigos. Né? Mesmo que tenha uma mágoa, um ressentimento, mas você não pode, porque você viveu com qualquer pessoa, você dormiu na mesma cama que a pessoa, como agora você tem aquela pessoa como inimigo, não é? Ok? Então vamos lá, nós temos aqui, vamos lá, a Luciane Fontes, eu não sei qual o meu grupo, mas me sinto em cada um deles. Luciane Fontes da Holanda, você aí pode fazer o Inato online, viu, Luciane Fontes? Porque eu já sei até o seu grupo quando você falou isso, mas não é interessante eu saber, né? Tem gente aí que já sabe o seu grupo, quem fez o Inato. No dia que você fizer o Inato, seja online, que a gente tem agora a plataforma online já faz um tempinho, você vai saber lidar com você, com seus filhos. E agora todo mundo, pelo que você escreveu, já sabe que você é de um grupo que é um grupo camaleão, que se adapta com muita facilidade, que parece com várias pessoas ao mesmo tempo, que gosta de se moldar às coisas, né? Gosta de estar sempre no futuro, ok? Isso é um grupo. E depois temos um grupo que se molda pensando mais nos outros. Aí eu pergunto para você, Luciane Fontes, você é mais adaptável ou você pensa mais nos outros? Isso é um exercício. Aí nós temos aqui a Gladys, né? Racional com ativo, a Gladys colocou aqui. É a Gladys, né, Isabel? A Gladys colocou aqui racional com ativo. E Gladys, aí racional com ativo, o que é que dá? Dá que o racional, se você faz parte de um grupo racional mais observador, com ativo, aí o ativo está sempre julgando, porque isso acontece muito, Gladys. Os ativos julgam que quando a pessoa é de um racional observador e mais quieto, não gosta de conflito, para o ativo essa pessoa, ela é assim. Eles criam um padrão, os ativos criam um padrão dos racionais e dos emocionais. Por que os ativos fazem isso?
É por maldade? É porque os ativos são... Não, não tem nada a ver. É que os ativos não gostam de perder tempo. É exatamente isso. Então não é por maldade, por nada. Não é por mal, como diz os portugueses, né? Não é um feitio, mal feitio. É porque os ativos, eles não querem perder tempo. Então eles tiram uma fotografia do padrão, da atitude que você mais tem, e aí cria aquela, assim, Gladys, cria assim, fulana é assim, então é assim desse jeito. E aí eles nem percebem a mudança. Os racionais, quando eles se modificam, os parceiros não percebem. Não percebem que houve uma mudança, houve uma transformação ou até uma transmutação, né? Falando de energia, e aí as pessoas não percebem. Quando percebem, cria o quê? Ou um ciúme, ou cria uma espécie de: o que está acontecendo? O que é que mudou? Por que você está assim? Não sei não. Ou tem alguma coisa estranha aí. O que é que está acontecendo? Está precisando de um psicólogo? Precisando de alguma coisa? Porque as pessoas não compreendem porque os racionais mudam. Tomar um café antes que fique frio. Você também deveria tomar um café aí. Olha, Luciano falou que vai ver, né? Vejo. Agora vamos aqui colocar... vou me planejar e irei fazer o curso. Muito bem, Luciano Fontes, que bom. Isso é muito bom. Agora aqui a Gladys fez isso mesmo, kkkk, né? Muito bem, Gladys. Então esse kkkk é bom. A Vivi de São João Batista, eu emocional e meu marido um ativo. Olha aí, Vivi, né? De São João Batista. Vivi, é o seguinte: quando a pessoa é emocional e vive com uma pessoa ativa, o que é que acontece? Eu falei agora do ativo com o racional, né? No caso da Gladys. No seu caso, Vivi, o ativo, viu, Viviane? O ativo com o emocional ele vai ceder mais. E o ativo, durante o relacionamento, vai ceder menos o ativo. Porque o ativo, ele tem uma proposta na questão cognitiva, na questão da formação da personalidade, de tomar a frente das coisas. Mas o emocional, ele gosta de apoiar. O emocional, dependendo se for o emocional mais quieto, é o emocional que vai sofrer porque não vai dizer as coisas. Se é o emocional mais para fora, que existe aquele emocional mais para fora, aí eu vou terminar... Se o ativo não me deixa ajudar, eu vou terminar ajudando pessoas lá fora também. Eu vou continuar buscando ajudar alguém lá fora. E aí eu perco minha conexão com o ativo. Então, a culpa não é do emocional de perder a conexão. Quem faz com que os emocionais percam a conexão, seja com o marido, mesmo gostando, são os ativos, e os ativos fazem isso inconscientemente. Você que é ativo aí, que faz parte da inteligência ativa, você agora pode até dizer assim: não gostei do que o JF falou. Não, mas a gente está sendo sincero aqui. Essa jornada não é para arrumar defeito, nem que o ativo é melhor do que o emocional, nem que o emocional é melhor do que o ativo, nem o racional é melhor do que o emocional do que o ativo. Todos nós estamos em diferentes propostas naturais que Papai do Céu, a natureza, nos conformou, ou seja, nos construiu dessa forma. Então, nós temos que viver com aquilo que nós temos. Não querer viver uma coisa que não faz parte da nossa natureza. Não viver algo de um achismo ou de um paradigma que nos foi apresentado e que eu sou mais fleumático, eu sou mais assim, eu sou mais assado. Não. Eu uso muito, tem duas aí que estão participando agora de trigêmeas, que elas são do mesmo signo, porém personalidades completamente diferentes, têm o mesmo RH sanguíneo ou o mesmo ABO sanguíneo, e são pessoas muito diferentes. Então, eu não estou aqui querendo destruir nem desconstruir qualquer paradigma que você possa ter, ou que você possa estar seguindo, mas o que nós estamos falando aqui é de personalidades reais, são de situações, seja emocional, racional ou ativa, que existe no dia a dia e que muitas vezes nós não estamos percebendo como somos, como nosso companheiro, nossa companheira é, como nosso filho, nossa filha é. Quem quiser falar de filhos também, pode vir falar. Então, nós temos aqui a Luciene, né, falou aqui do Inato, a Eunice mandou aqui, aí a Grace Avancini: marido racional, futurista, e filha neutra racional. E eu emocional. Imagina o que por aqui, né? Olha aí, Grace, né? Então, Grace, você é o emocional para fora, né? E aí, se você tem um marido que faz parte do futurista racional, ele está muito nos seus objetivos, nas suas metas. Então, assim, Grace, eu vou dar um conselho aqui, né? Um conselho de um coach que tem muita experiência com a questão dos casais, dos relacionamentos. E também serve para os terapeutas. Aqui também é uma praia muito boa para os terapeutas, psicólogos, que não importa a sua área, você está compreendendo mais para poder ajudar mais gente na sua psicoterapia, né? Seja você de qual grupo for, psicólogo, terapeuta,
que faz pilates, para entender melhor quando as pessoas chegam, né, no seu estabelecimento, da professor de educação física, não importa a sua área de coach, mas é muito importante conhecer o lado pessoal, porque muitas vezes, não, todas as vezes o lado pessoal vai interferir nas pessoas, seja no âmbito profissional ou no âmbito de casa. Agora, Grace Avancini, o que é que acontece quando o emocional está vivendo com o racional, que é um racional assim que é da imaginação, ele precisa sentir saudade de você. Os racionais, eles se apaixonam mais quando eles têm menos. Eu vou dizer agora, contar um case para vocês, segredo, tá? Só para vocês aí, os 23 que estão assistindo e mais os 300 que vão assistir depois. É o seguinte, há muitos anos atrás, eu fazia um coach com um empresário da Grande Florianópolis e ele vinha até Blumenau, tá? E aí, para quem é de Portugal aí, da Holanda, Blumenau é uma cidade aqui que tem 400, se eu não me engano, 450 mil habitantes, e aí ele vinha de uma cidade que fica perto da capital de Santa Catarina, que é Florianópolis, de umas cidades ali, Grande Florianópolis. Então, ele vinha e ele estava acontecendo algo muito estranho, porque ele disse que tinha desapaixonado, olha o termo que ele usou, eu me desapaixonei da minha companheira. E eu digo, como foi isso? Ele disse, não sei. Aí eu perguntei para ele, você como é que tá? Porque ele havia acabado de se aposentar muito cedo, né? Faz parte de um setor federal, né, do Brasil. Ele havia se aposentado muito cedo, 50 e poucos anos, e estava muito em casa. E aquilo mexeu muito com ele como um futurista racional. E aí eu dei um conselho dele procurar um trabalho que viajasse. E aí ele não conseguiu, mas ele inventou algumas viagens. Então ele disse que quando ele viajou, passou 15 dias fora, meu Deus, aquela paixão pela mulher, aquela saudade. Ele disse que deu um beijo na boca dela assim, que passou uns 15, 20 minutos beijando ela, e ele disse que agora que ele entendeu que a proximidade demais da mulher que era emocional tá ali, toda hora querendo saber se ele precisava de alguma coisa, e ela deixava de fazer. Aí depois eu aconselhei ele então que ela trabalhasse. E aí ele tinha um pouco de insegurança que ela trabalhasse fora, segundo ele, eu não conhecia, mas ele mostrou a foto, uma mulher muito bonita também, e aí ele também, um homem muito bonito, né? Tinha na época, se eu não me engano, 49, 50, eu sei que era muito cedo, ele já era aposentado, começou muito cedo. E aí então, o que é que acontece? Acontece que ela começou a trabalhar fora depois, ele me deu esse feedback, e começou aí uma paixão novamente, dos dois inclusive. Até ela também, porque sentia saudade, porque existem os grupos naturais de inteligência como casais que precisam de um afastamento para poder a coisa se conectar. Então, não são todos, isso não é uma regra, não está escrito em pedra, isso é dependendo de que grupo, de que personalidade está com a outra personalidade. Vamos ler agora aqui, então a Vivi aqui, a Vivi, que é a Viviane, bem assim mesmo, e às vezes eu concordo com as coisas ou cedo, mesmo com algo que nem percebo na hora. É verdade, olha aí, ó, a Viviane. O que acontece é que as pessoas cedem, né? A pessoa cede e ela cede para não haver conflito. Ela cede, mas ela perde uma parte de si. Eu não estou aqui aconselhando que ninguém deixe de ceder, mas tem que haver o diálogo. A outra pessoa tem que saber como você se sente, porque isso pode agravar e começa com a perda de energia. Depois dessa perda de energia vai existir o quê? Os efeitos psicossomáticos que podem criar, inclusive, doenças físicas aí. Porque a primeira coisa acontece no nosso campo informacional, que é o campo cognitivo, que manda ali principalmente o hipotálamo, que manda mais as mensagens neurovegetativas, elas estão recebendo ali aqueles sinais, seja de desarmonia, aqueles sinais que o nosso emocional instintivo, que todos nós temos, aquilo ali vai começando, aquilo vai ficando preso, dependendo da personalidade do grupo natural de inteligência, aquilo vai ficando preso e aquilo não sai, acaba fazendo as doenças que começam na psicossomática, depois vão começar a agravar naqueles órgãos que têm mais debilidade, que desde nós nascemos, ou que por alimentação errada, ou qualquer outra coisa, aquilo vai ficar muito pior. Por isso que é bom o diálogo e chamar a pessoa para conversar. Lógico que se você acostumou a pessoa a não colocar e ceder sempre, a pessoa vai estranhar. O que fizeste? O que aconteceu? Mas precisa mexer. Tudo que fica parado não é muito legal. O mofa, envelhece, né? Então aqui nós temos o Eduardo Stalin. Aqui em casa são dois emocionais. Olha aí, dois emocionais. Então, dois emocionais também podem acontecer coisas de brigar ou de ficar chateado? Sim, sim, principalmente porque os dois emocionais, eles podem ficar muito juntos, mas podem ter uma necessidade de ficar longe. E sempre tem aquele emocional que vai se afetar, porque é aquele que pensa mais. Se tem um emocional que tem um racional em segundo plano,
ele vai se afetar mais. Se o outro emocional tem o racional, o campo mental em terceiro plano, isso aí é o nível 1. Já é, quando você faz o nível 1 do Inato, do Instituto de Evolução Humana, você já tem no nível 1 ali a compreensão de... E você prova isso. Isso é que é legal, né, gente? Todos que estão aí, pode colocar um comentário, é verdade. Comprovou que eu sou a pessoa que tem o racional em primeiro, em segundo, em terceiro ativo. Então, no caso que o Eduardo está falando ali, o Eduardo, como eu já conheço, não é? O Eduardo tem um emocional, em segundo ele tem um racional. Então, ele, dentro da relação com a esposa, né? Que tem primeiro o emocional, mas segundo ela tem o ativo e o mental, o racional na cognição, nos caminhos cognitivos, de preferência de vida, de visão de vida. Isso acontece com o nosso filho, com nossa filha, com os alunos, enfim. O que acontece na relação aí? Na relação do que o Eduardo está colocando. 2 emocionais, mas um tem um racional em segundo. Esse que tem um racional em segundo, ele tem uma propensão a querer o espaço, a querer ficar se isolar, porque o racional vai pedir um pouco de isolamento, eu preciso pensar, e aí a outra pessoa que é o emocional para fora vai dizer, para onde você for, eu vou. E aí vamos inventar uma historinha, né? Vamos supor que o Eduardo, agora eu vou dormir em outro lugar, vai dormir na outra cama, quando ele amanhece, tá a pessoa assim, olhando para ele, bom dia, como foi que você veio para aqui? Porque eu queria ficar só. Quer dizer, isso porque quem tem o emocional e tem o mental em segundo plano, numa relação de 2 emocionais, a não ser... que eu conheci, né, um casal, que os 2 era emocional para fora, com mental longe. Então era uma disputa quem escrevia ali no banheiro quando fica, né? Eu não tenho essa questão de banheiro, porque o meu banheiro não fica, quando eu tomo banho, é gelado, então não fica com aquela, como é que é? Aquela coisa do molhado que a pessoa escreve. Então eles disputavam, aí escrevia, disputava, e era uma coisa que tinha que disputar quem ajudava mais quem. E eu conheci o casal assim, né? Não sei se ainda estão juntos, mas era uma coisa que eles já tinham que estar ajudando as pessoas, foram ser voluntários em ONG para poder preencher aquilo, né? Porque eles não conseguiam ajudar, então estavam cheios de cachorrinhos e pegava mais cachorrinho para criar, porque precisavam estar ajudando as pessoas. Então aí é um tipo de relação bem diferente. Mas sempre tem um que tem uma variação mais exacerbada do que o outro e vai dar uma diferença, porque nós não somos iguais, as nossas digitais não são iguais. Ok? Muito bem. E agora, tem um som aqui estranho chegando, mas vamos lá. Aqui nós temos aqui, já colocou ali a Viviane, né? E o Eduardo, vamos lá aqui se tem agora. Aqui foi o Bruno Peponi, né? Eu tenho tendência a ceder mais. Se estiver em desequilíbrio, vou para o neutro. Então, Bruno, o que acontece é que quando você cede é porque você tem... Como é que o futurista racional ele cede? Todo início de relacionamento, porque ele quer compreender. Se você estiver sofrendo de uma baixa autoestima durante o processo do relacionamento, aí você tem uma tendência de ir para o neutro e ficar observando e ficar... Agora, se não acontecer essa baixa autoestima, a pessoa trocar, porque o racional, principalmente o futurista racional, ele precisa do feedback do outro. Quanto mais o outro admirar, sorrir, dizer, você é demais, Bruno, como você está bonito. Aí o Bruno não fica no neutro, nenhum futurista racional fica no neutro. Aquilo vai inflando e eu vou me sentindo melhor, e eu vou querendo mais coisa, e eu vou me sentindo melhor, eu vou tendo mais saudade, eu vou tendo mais vontade de estar com a pessoa. Agora, se a pessoa não dá o feedback, né? Eu pergunto ali, como é que foi? Como é que foi a nossa noite? Como é que foi? A pessoa diz assim, foi bom. Isso acaba com o futurista racional. Isso com o homem acaba, aí a mulher vai dizer, não, isso aí se eu fosse mulher acabaria mais. Não importa se é mulher, com mulher, homem, como não. Isso afeta, porque o futurista racional, temos 3 variações, isso faz parte do nível 3 do Instituto de Evolução Humana, mas se for uma variação conservadora, isso pode abater a baixa autoestima e o caminho é direto para um lado neutro. Quem não conhece ainda o Inato deve conhecer para você tirar a prova desse conhecimento maravilhoso, que eu sou apenas um mero descobridor, né, e compilador dessa descoberta que tem modificado a vida de muita gente, não só aqui no Brasil, em Portugal, um pouco da Alemanha, um pouco lá na Suíça, onde nós tivemos aí, um pouco na Inglaterra também. A gente modificou a trajetória dessas pessoas que elas nos disseram que jamais a vida delas foi a mesma desde que conheceu as inteligências naturais humanas, né? Então vamos lá,
para... Comentários que tu não leu. Tu Ah, tem comentários? pra cima para dar uma olhada. Para cima para dar uma olhada. Desce assim para baixo, assim que tu vai... Para baixo, né? Ah, por aqui somos... Ah, tem pessoas que eu não li mesmo, é verdade. Eu não sei qual é o meu grupo, mas... A Elisa, acho que não leu ali, a revendedora ali. A Elisa, ativo com marido e filha racional. E outra filha emocional. Coitada, Elis, desse pessoal. Ah, tá brincando. Elis, muito bom dia. Então, Elis, o fato de você ser uma pessoa ativa, né? Com marido e filha racional, se tem 2 racionais em casa, os 2 racionais aí, e tem mais uma outra pessoa emocional, nisso tudo aí já dá pra ver nesse relacionamento familiar, que é importante, ó. Foi muito bom, viu, Eunice? Obrigado, porque isso é muito importante agora falar de um outro tipo de relacionamento, que a Elis falou, ela é uma pessoa ativa, super ativa e proativa, que eu a conheço. Imagine você com um marido racional, que está ali querendo, e como ela é ativa, o marido deve ser mais apaixonado por ela ainda, porque ela vou, não vou, quero, não quero, e assim, né, rápido. Mas se tem um outro racional dentro de casa, então quem é que vai sofrer com isso? Coitada, a emocional. A filha emocional é que vai pegar todo o baque, que vai observar todo mundo, que vai ficar olhando todo mundo e vai ficar percebendo quem é quem. Enquanto eles, os racionais com os ativos, um não percebe o outro. Os racionais, porque eu quero, no caso, um racional que é alegria, eu quero imaginação, eu quero tudo bem, eu quero que esteja tudo bem. Quando eu estou mal, eu quero que todo mundo veja que eu estou mal, né? São assim os racionais. Enquanto o ativo, ele quer que a coisa aconteça, ele quer que, eu quero que se mexa, eu quero que as coisas aconteçam aqui, eu quero que aconteça lá fora. E o emocional, não estou aqui defendendo a sua filha emocional, mas estou querendo dizer que nesse relacionamento, depois você pode dar um feedback. A emocional é aquela que vai mais pegar a pancada de todo mundo, ou seja, que mais vai absorver. Não é? Mesmo sendo jovem, não importa a idade, o emocional sempre está ali observando tudo, são os que mais podem criar algumas travas, algumas coisas para levar para a sua vida. Né? Então é muito importante que você, como mãe, Elis, que você, não é que você vai dar mais atenção à pessoa emocional, mas você chegar mais perto do emocional para que essa pessoa, a sua filha, ela possa, né, não criar travas para o futuro ali, e seja com o companheiro, com a companheira, seja com quem for, quando ela for viver, ela tenha uma outra visão, né? E se você vive essa ferramenta, essa descoberta em casa, isso vai fazer uma diferença muito grande, né? Tá certo? Muito obrigado aí pela colocação, Elis. Aí aqui a Eliane Getzinger, ela colocou aqui, por que por aqui somos emocional versus racional? Opa! Então, Eliane Getzinger, o emocional, por exemplo, que se conhece bem, que observa, que é crítico e tudo mais, quando vai viver com uma pessoa racional, o que é que acontece? O racional, ele não consegue enxergar o emocional. Ele não consegue, porque ele aqui, e quando a pessoa é de um racional que é futurista, ele tira uma radiografia rápida, um padrão, uma classificação, e vive com essa classificação de qualquer um de nós. O racional, ele tem uma tendência a fazer isso, viu, Bruno? Viu todos que estão aí nos assistindo que são racionais. Isso é porque eu tenho muita coisa para pensar, muita coisa para imaginar, muitas frentes, dependendo da variável. Se a pessoa é um racional da variação extrema, isso é de qualquer grupo racional, sendo da variação extrema, eu sou extremamente cheio de muita coisa na minha cabeça. E se eu sou extremamente cheio de muita coisa na minha cabeça, nessa variação extrema dos racionais, não importa o GNI, eu vou tirar uma fotografia da pessoa, como eu acho que ela é, como eu imagino que ela é, e ela já não é mais. Então as pessoas emocionais, principalmente, elas vão tendo upgrade, né? Os emocionais, eles vão vendo outras coisas, principalmente quando o emocional já chegou a um ponto de ultrapassar certos patamares, certos graus da vida dela, né? Seja no âmbito pessoal, profissional, etc. Aqui a gente está falando da vida de relacionamento. Ela consegue perceber o todo, mas ninguém percebe o todo que está dentro do emocional. Então aí, Eliane Getzinger, aí fica aquela questão assim, ó. As pessoas conhecem os emocionais? Não, o emocional, ele tem uma questão de que ele é muito de observar o outro. Eles nasceram para observar o outro. Eles nasceram para perceber os outros. E nem sempre os outros percebem os emocionais. Isso acontece, mas o bom é que nós saibamos disso. E
E temos que saber como lidar com isso. E quando existem dois emocionais, eu até expliquei ali a questão do Eduardo, né? Se um tem um racional em segundo plano, esse vai, no futuro, se afetar mais do que aquele que não tem o mental no segundo plano. No seu caso aí, Eliane Getzinger, como você tem um mental em segundo plano, então você vai buscar o isolamento, vai buscar o diferencial, vai buscar outras coisas. E aí o ruim para você, ou como qualquer emocional que tem um racional em segundo plano, todo emocional que tem um racional em segundo plano, seja o Eduardo, Stalin, seja você, seja quem for, vai ter dificuldade para fingir, porque aquilo dói, quando eu tenho que fingir que tá tudo bem. E aí, amor, tá tudo bem? Tudo. E aquele tudo, sim, mas isso faz mal, isso vai, ó, é uma energia, né? Que vai de alguma forma corroer alguma coisa. O bom mesmo é que a pessoa sempre tenha o diálogo. Ah, mas o outro ele não consegue entender o diálogo. Por que não consegue? Porque nos casais isso acontece muito. Um vem para aqui, o outro fica aqui. É raro ter assim os dois aqui. Muito raro. Existe. Mas aí porque um foi puxando o outro para chegar até aqui. Agora, se você chegar aqui e não puxar quem está aqui, ah, não, mas a pessoa não quer, ou a pessoa não entende, ou ela não está preparada, ou ela não deseja, ela está feliz ali naquilo que ela vive, naquele mundo, porque há muitas pessoas, os racionais, com todo respeito a todo mundo, os emocionais também têm os seus perrengues. Nós vamos falar ali, durante todo esse mês ali, quando a gente abrir cada grupo natural de inteligência, nós vamos dedicar 1 hora para cada grupo, não vai ser legal? Mas calma que a gente vai chegar lá. A gente tem que fazer essa preparação, essa base, principalmente para as pessoas que não têm ainda. Você tem que marcar pessoas também que não conhecem o Inato. Isso é muito importante, porque você pode estar ajudando um parente, um amigo, você pode estar ajudando as pessoas que você, de certa forma, diz, olha, está acontecendo aí uma jornada no mês de setembro. Ah, mas eu perdi o primeiro, o segundo dia, não tem problema. Você assiste, e tem muita gente que está assistindo depois porque não consegue se acordar cedo. Não é? Ou não gosta de acordar cedo. A gente tem que respeitar. Eu, por exemplo, prefiro me acordar cedo porque parece que a coisa fica mais energética, mas tem gente que se acorda tarde e a energia vai até meia-noite, 1 hora, né? Troca a noite pelo dia, cada um na sua praia. A gente não tem que criticar ninguém, cada um dorme o quanto quer, cada um acorda o quanto quer. Agora, quando a gente vai para relacionamento, é diferente, porque eu conheço relacionamentos de casais que um acorda cedo, o outro acorda tarde. Então, é como se visse... aí estão energias diferentes. Então, é bom que que se acordem cedo para viver a coisa. Ai, não quero acordar cedo. Ai, que saco, eu que vou acordar tarde mesmo e quero assim. É uma questão de decisão, mas tem que ter diálogo. Então, você tem que conversar para que não haja o quê? Eram duas pessoas que faziam assim e depois aquilo vai se afastando, daqui a pouco não se conecta mais. Há uma ruptura, e quando há essa ruptura é muito difícil se reconectar novamente, porque parece que houve transformações e mudanças em cada uma dessas pessoas. Vamos lá, muito bem. E aí, nós vamos subir agora novamente aqui. A Deise falou aqui, a Deise Fabiane, né? Aqui em casa somos dois racionais, e como você falou ontem, não temos costume de ter diálogos verbais, e funciona muito bem nossa relação assim. Olha, Deise. Então... ontem a gente falava sobre isso, é verdade, e eu agora vou aproveitar aqui, foi muito bom a Deise ter escrito isso, porque dois racionais numa casa, eu tenho muitos exemplos, esse exemplo seu, Deise, é muito clássico, porque eu conheço muitos racionais, e principalmente você que faz parte de um GNI futurista racional, com o seu companheiro que faz parte do neutro racional externo, praticamente quase um externo, ou seja, com um lado, não é, muito otimista, o que vai acontecer? Não há diálogo, mas há entendimento, porque cada um está vivendo o seu mundo e os mundos depois se encontram. Vocês se encontram no mesmo mundo, depois afasta, depois encontra, depois afasta, o que faz que essa relação dure long time, muito tempo. Agora, por quê? Porque são dois racionais, mas são dois racionais um tanto diferentes. Se fossem dois racionais iguais, que eu conheço, duas pessoas do neutro racional que vivem, e o silêncio é total, ninguém nem faz barulho. Eles nem tiveram filhos, não sei se hoje em dia tem, mas disseram para mim uma vez que assim, olha, é de uma cidade, né, de São João Batista, tem muita gente aí de São João Batista, e esses dois neutros chegaram a dizer assim, olha, a gente nem vai muito para restaurante que tenha barulho, a gente só vai para um lugar aqui, que é um restaurante bem silencioso, a gente fica numa mesinha lá, porque nós dois criamos, como são dois neutros racionais, criamos uma dificuldade de ruídos. Então, o nosso sonho é se mudar, né? Não sei se se mudaram, era morar bem no mato, porque, vê só, como os dois, porque o que aconteceu nessa simbiose? Um era mais silencioso do que o outro. O que aconteceu? O outro cedeu e aí o silêncio ficou total. No caso da Deise, os dois, o que é que acabou? Cada um cedeu para o outro.
cada um tem seu espaço, mas cada um, os dois mundos vivem e os dois mundos se encontram. E o que acaba uma relação duradoura, porque não há muita briga, discussão, porque aquilo criou-se uma simbiose de um ceder um lado para o outro ceder um lado para o outro, e vai. Não quer dizer que não vão ter briga, mas vai ter briga sim, vai ter uma coisa, mas vai ser muito raro acontecer isso, né? E foi muito bom esse exemplo. Aí depois nós temos aqui a Jaqueline Franzima. Aqui é racional com emocional. Então, como a Jaqueline Franzima, né, é psicóloga, terapeuta, ela já se conhece bastante, ela sabe que ela é um racional para fora, ou seja, aquele racional welcoming, eu quero viver a vida. E o emocional lá também é um emocional para fora. O que vai acontecer nessa relação? Ela está dizendo aqui, ó. Mas eu cedo de imediato, foi aquilo que nós falávamos dos otimistas. Quero é ser feliz e dar continuidade ao fluxo. KKKK. Muito bem, é isso aí. Só que o emocional, quando ele sente que a pessoa tem muita capacidade, não é todo emocional. O emocional se assusta. Então, e o emocional fica em busca de quê? Quando o emocional faz isso que eu vou dizer agora, o emocional fica em busca não é defeitos, eu não gosto da palavra, porque eu acho que ninguém tem defeito, todos nós somos perfeitos. O que acontece é que nós temos inabilidades, nós não enxergamos a vida como o outro enxerga ou como a outra pessoa enxerga. E isso cria nas relações, nos relacionamentos, certo antagonismo, onde a toxicidade começa a fazer faísca, assim, é como se fossem contaminações radioativas de uma espécie de... É raro acontecer isso, mas eu sei que acontece. Não estou dizendo que é o caso da Jaqueline lá, mas acontece muito das pessoas começarem a ter um despeito. A questão do despeito, assim, despeito, isso acontece em casais, pode acontecer pela velocidade de um e falta de velocidade do outro. Ou existe uma coisa que a gente falava hoje que pode tornar um relacionamento tóxico, né? Que é a competitividade. Não é só a falta de respeito, a agressão verbal, existem agressões psicológicas, né? E muito se fala da mulher, do homem com a mulher. Não. Isso existe em todos. Pode ser um casal de feminino, um casal masculino. O que não é a questão só de homem e mulher. Essa questão hoje está ficando para trás. É uma questão de relacionamento, tem as suas faíscas radioativas, onde existe o quê? Existe a questão do ego, existe a questão de eu também sou melhor do que você, eu também quero ser tão quão melhor do que você. Eu estou falando para todos agora, não importa o grupo natural de inteligência, quando há uma competitividade de que eu sempre me achei melhor e agora alguém vai despontar na minha frente, ou alguém sempre desponta e eu não desponto, inconscientemente alguns emocionais, olha, o que eu estou falando... Por favor, os emocionais não se afetem, mas assim como eu falei dos racionais, vou falar dos emocionais. Muitos emocionais criam uma competitividade de não ficar para trás, de ver sempre as inabilidades do outro, né, que chamam de defeitos. Não acredito em defeitos. Inabilidade do outro, aí eu pego aquilo, fico à espreita, desejando inconscientemente, já vi emocional, desejar que a pessoa se dê mal, para depois, a questão de morder e depois... assoprar e cuidar criar uma necessidade de ajudar a pessoa. Isso os emocionais têm que tomar cuidado, porque os emocionais podem ter um desejo inconsciente, mas aí você vai dizer, poxa, que loucura. Eu vou desejar que meu companheiro, minha companheira se dê mal para eu estar lá estendendo a mão. Isso não acontece de forma consciente. Inconscientemente eu posso estar fazendo isso na minha relação. Inconscientemente eu, como emocional, posso estar vibrando num diapasão de mágoa, de ressentimento, onde eu estou procurando, de alguma forma, ser visto, ser notado novamente, ser querido, ser querida. Eu quero que você precise de mim, eu quero que você me escute, eu quero que você me dê atenção. Lembra que nós falávamos ontem das questões dos aspectos básicos, intrínsecos de cada inteligência, seja ela racional, emocional ou ativa? Então, você juntando o que nós falamos na live de ontem com o que estamos falando nessa live de hoje, nessa jornada que vai ter o mês de setembro todo, então marquem pessoas aí para que possam estar assistindo, não é, esta live, que possa estar de alguma forma se ajudando. Vamos lá então. Tem uma pergunta da Karen, não sei se vai dar tempo para... Vamos lá. Tá faltando 6 minutos. Pergunta da Karen. E onde é que está? Aqui. Não, está aqui. Então, aqui o Karen Short, né? E quando você gosta da sua própria companhia e não acredita mais em qualquer coisa, isso é considerado um desequilíbrio? Então, Karen Short, bom dia, né? Muito boa a sua pergunta, muito interessante, porque isso eu conheço muitas pessoas que chegaram a buscar viver sozinhos e sozinhas. Eu conheço pessoas racionais, pessoas ativas. É mais comum, dentro do ativo, ter 2 grupos que vão viver mais assim sozinho. Dos racionais tem 2 grupos que podem criar isso.
Bom, aí você não é do grupo distante, que eu sei que você não é. O grupo distante, ele vive já sozinho mesmo em relacionamentos, né? Pode ser casado, mas vai ter a sua individualidade, vai ter a sua... Vamos supor, vai se isolar de qualquer forma. Agora, tem os dois racionais ali, que é o neutro racional e o futurista racional. Um otimista não vai querer viver sozinho, não consegue viver sozinho nem para estudar, vai ter que ter companhias, vai ter que viver até... Eu conheço uma otimista que ela montou uma pensão dentro de casa depois que o marido faleceu, os filhos foram todos embora, e esse filho disse na época que a gente fazia um trabalho em company na empresa deles, né, como coach, aplicávamos essa descoberta para saber o grupo dos funcionários, para saber como motivar os funcionários, enfim. E aí ele disse, olha, você tem razão, minha mãe é uma otimista, ela montou uma pensão dentro de casa e ainda faz jogos a R$ 1 na época, para ela se divertir e não ver a casa vazia. Então, isso vai sobrar o quê? O neutro racional e o futurista racional. Bem, se você for o futurista racional e você ficar querendo viver sozinha com a sua companhia, tem alguma coisa que pode ser um pequeno desequilíbrio, não vou dizer que é um grande. Se você se satisfaz assim, mas vai ficar uma pessoa amarga, vai ficar uma pessoa brigona, vai ficar uma pessoa ranzinza, porque o futurista racional, ele nasceu para ter uma sazonalidade. Como é que é isso? É do tipo assim, ó, o futurista racional tem hora que ele fica implicando, tem luz acesa, tem luz acesa, tem luz acesa, pode ser um sobrinho, uma sobrinha, um filho, tem luz acesa. E de repente ele fica com a luz acesa e não dá bola. Então é sazonal. Então assim pode acontecer. Eu estou uma época sozinho porque criei porque o futurista racional pode criar esse paradigma. Eu criei um paradigma que as pessoas não são tão boas, que as pessoas não são sinceras, que as pessoas não são confiáveis, que as pessoas são todas traidoras, que as pessoas são todas assim. Sabe aquela coisa que uma mãe, um pai, uma criação pode botar na cabeça de uma filha ou de um filho, que o mundo é assim, que o mundo é assado. Olha, dinheiro é sujo. A pessoa cresce com aquele negócio na cabeça que dinheiro é sujo, eu não vou ganhar dinheiro. Ou a pessoa cresce assim, ai, você é burro, ai, burro, seu burro. Aí a pessoa acha que é burro. Então, tudo isso também pode acontecer na amígdala cerebral, que hoje é uma descoberta fantástica que eu fiz ali, mas eu sou muito grato ao Papai do Céu Universo, essa inspiração que me veio para descobrir que a maioria dos problemas e das questões hoje que ativa a amígdala cerebral é o depósito de imagens negativas, de memórias negativas, de absorção negativas da questão relacionamento pessoal, relacionamento profissional, enfim, relacionamento consigo mesma. Agora, é um pequeno desequilíbrio e não é, viu, Karen? Porque a questão é, você está bem assim, mas você não tem ninguém, não beija na boca, não beija nada, porque o futurista ele é da comparação. Se você está assim, mas vai viver com colegas ou com amigos que estão beijando na boca muito, cara, e hoje eu beijei tanto, e aí você pode criar aquilo dentro de si um vazio. Mas se esse vazio está preenchido com você mesma, aí eu não vejo nada demais. Se você está feliz assim, não é desequilíbrio. Agora, se você está amarga, se você fica uma pessoa que briga com a família, que briga sozinha, que não tem paciência, aí tem alguma coisa errada, né? Porque tanto viver com pessoas, se relacionar com pessoas, é para isso que vivemos em sociedade. Temos que... Agora, não é obrigado ninguém gostar e viver com alguém. Muitos ativos dizem assim, olha, se eu hoje ficar sozinho ou sozinha, eu não quero mais ninguém. E os ativos, dependendo do grupo natural de inteligência, podem viver sozinhos. Os racionais também. Os emocionais aí é muito difícil. E há aquele racional que não consegue, como eu falei, que é otimista, né? O distante é fácil, o neutro racional é fácil, mas o neutro racional vai sentir algo assim que é uma coisa que está faltando, mas eu vou conseguir. Não sei se vai ser feliz, né? Mas isso não é isso que vai fazer você feliz ou não, ok? Agora vamos subindo aqui para ver... Agora está faltando 2 minutos, mas vamos passar 5 minutos do horário, se o Instagram deixar, para dar 1 hora, né? Porque aí E aqui tem, aqui, ó, a Elis colocou aqui, né? Sim, verdade, através da ferramenta, a ferramenta Inato, né? Consigo lidar melhor e me reaproximar da filha emocional, que estava se isolando em casa e procurando na rua atenção, carinho, e muito obrigado pelo conhecimento. Elis, que bom. Exatamente, Elis, você falou uma coisa muito importante. Muitas pessoas têm filhos emocionais e eles vão buscar atenção lá fora. Porque ontem eu falava na live, né, essa live que vai fazer aí muita diferença para quem realmente absorver. Você tem que entrar nessa live aqui com a mente aberta. Você que não fez o Inato, que não conhece essa descoberta,
Isso não serve só para nós não aqui não, é para qualquer conhecimento. Você tem que entrar com a mente aberta para você depois fazer um julgamento, para depois você fazer entender. Se você entra para escutar uma live dessa com a mente já querendo fazer comparação com as terapias que você conhece, com os conhecimentos que você adquiriu e tudo mais, aí você vai rechaçar porque você tem uma visão de mundo com paradigmas, e aí dê uma chance para entender isso aqui. Porque ninguém aqui faz lavagem cerebral na cabeça de ninguém. O que eu fico feliz com essa descoberta natural, que eu sou apenas um mero descobridor, é que ela está dentro de cada um de nós. Não importa a sua crença, não importa o que você pense, ela existe porque ela está dentro de você, ok? Elis, muito obrigado aí, e que você possa cada vez mais entender, não é? Não só a filhota, como a outra filha que é racional, como o maridão, e que possa ser feliz, e que cada vez mais, quando a gente sabe, conhece muito mais sobre nós, conhece muito mais sobre aquele com quem convivemos, fica mais fácil, a vida fica mais leve, e se tiver que partir para uma outra coisa, se tiver que fazer alguma coisa, você sabe por que está fazendo. Você tem como justificar. Olha, nossas diferenças estavam tornando o nosso relacionamento tóxico. Mas antes que aconteça isso, tente. Antes que aconteça isso, faça por onde você se esforçou, fez a sua parte. O mais importante no relacionamento pessoal é fazer a nossa parte, é buscar dizer, não, eu tenho consciência tranquila porque eu fiz até onde deu. Aí depois que não deu, não se pode mais fazer nada. Porque eu acredito muito que as motivações que nós falamos ontem para vocês, na live de ontem, que está gravada, você pode assistir. A de hoje eu não sei se vai ficar gravada, né? Eu espero que a gente grave também, para que você possa passar para os seus conhecidos, mas no decorrer, eu acredito que eu vou deixar 3 ou 4 gravadas, e o resto vai ser o esforço de cada um de acordar às 5 para as 7, né? E você não precisa botar seu rosto aqui com a cara de sono. Você que está de pijama aí, é isso aí, tem que escutar assim. Tem que ver, escutar, assistir. Olha, Sandra Ita entrou agora. A Sandra se acordava tão cedo, né? Agora ela está, né, aposentada, Sandra. Aí agora ela está, não é, no relax, né, Sandra? Um beijão, Sandra. A Andréa Item, Andréa Item, não sei se acordava cedo. A Sandra eu tenho certeza. A Andréa não acompanhei muito não. Mas a Sandra agora já não acorda tão cedo, tá vendo? Muito bem, muito bem-vinda, Sandra e Andréa. Agora aqui a Karen Choque colocou aqui, kkkk, eu não tenho preguiça para brigar. Olha aí, meu Deus, isso independe de estar com alguém ou não, olha só. Porque criou isso dentro de você. Isso tem como melhorar, viu, Karen? Quando eu crio uma máscara, porque o seu grupo é aquele que cria uma máscara, que eu gosto dessa máscara, eu admiro, eu tenho um alto feedback para mim mesmo, então eu posso gostar de ser uma pessoa que eu acredito que alguém me respeita porque eu brigo. Mas lá no fundo você é uma pessoa que não gosta de briga, você é uma pessoa que quer viver. Vamos viver feliz. A briga, Karen, ela não traz nada de bom, ela traz troca de energia negativa, mexe com o sistema nervoso central, mexe com os nossos neurônios, a produção de neurônios diminui toda uma questão psico-orgânica, né? De transmissão de endorfina, de dopamina, não é? A não ser que você fique feliz quando briga. Muito bem, gostei, viu, Karen, da sua sinceridade. É isso aí, eu gosto de sinceridade, é muito bom. Aqui a Grace, né, Avancini, gratidão, JF, pelos conhecimentos. Olha, eu sou muito, Grace, assim, eu sou um instrumento, né? Eu acredito que quando você vê que você veio para fazer determinada coisa, e isso eu quero que todo mundo também descubra qual é o meu propósito, para que eu vim, né? O que é que eu estou fazendo aqui, o que é que a gente pode melhorar, eu sabendo a minha personalidade, como eu posso ajudar os meus filhos, o companheiro, a companheira, ajudar a sociedade num todo, porque se um lar se equilibra, eu acredito que uma comunidade se equilibra, um bairro se equilibra, uma cidade, depois um estado, um país, e a gente vai contribuindo com amor, com vontade e principalmente com amizade, com compreensão. Isso faz muito bem a todos nós. Bem, aí depois nós temos aqui gratidão, bom demais, a Sônia Sebo, Sônia, muito obrigado, não é? E aqui é a Natasha, né? Eu percebo que tenho algumas crenças limitantes, mas tenho muita dificuldade em olhar para dentro de mim. Mas Natasha, isso é normal. Você é do emocional para fora. Quem nasceu com o emocional para fora não nasceu para observar si, e sim observar os outros. Agora, o que eu preciso observar é o que é que eu estou fazendo com os outros, o que é que eu estou fazendo comigo. E o emocional para fora, ele tem muito assim de tomar atitudes a ferro e fogo, para que, como eu não tive atenção, e os emocionais têm um problema sério, muito sério com a rejeição. A rejeição pode fazer com que, aí é o nível 2 do Instituto de Evolução Humana, que nós temos egos de apoio. Olha só que fantástico, Papai do Céu, a natureza nos deu egos de apoio.
É tão fácil. Ai, mas que coisa complicada esse Inato, esse JF falando egos de apoio. O que é isso? Isso são personalidades, vamos colocar assim, né? Personalidades de apoio, ou seja, complementares que nós temos dentro de nós. E a Natasha, como falou ali, ela tem uma personalidade de um apoio que, se vier para cima, que é para defender os pobres, os oprimidos, que é para ficar brava na hora que tem que ficar brava, eu posso ficar brava com meu pai, com minha mãe, com meu irmão, eu posso querer uma inconsciente, uma vingança inconsciente, porque eu fui ou não rejeitado, ou aquela amizade não me quis, ou a pessoa não está me dando atenção, ou agora estão apontando que o que eu faço não é certo, aí eu posso criar o quê? Uma revolta dentro de mim, e isso pode acabar me trazendo desconfortos, sejam psicoemocionais, físicos e etc. Natasha, que bom, olha, eu estou muito feliz com você, com esse seu autoentendimento, com a verdade de saber que eu não consigo olhar para dentro de mim, mas nós no Inato conseguimos olhar para dentro de você e estamos aqui para que você possa absorver esses conhecimentos, possa tornar mais feliz o seu lar, os seus pais, a sua família e aquilo que ainda vai vir, o príncipe encantado ou a princesa para você. Então, o Leandro Kowalski aqui, bom dia, acordou tarde, Leandro, bom dia pela né, partilha do conhecimento, né? E aí, esse conhecimento aqui, a Eliane Getzinger, faz um diferencial nas nossas vidas. Obrigado, muito obrigado aí, a Karen Schock, então a Gabriela Lana, para cima é para cá, né? Para baixo, então, quem? Aqui para cima eu tô... Natasha, tem a Sandra Ita. Tem a Sandra Ita, tem a Karen aqui, Silvana. Tem o Pierro, Antônio Campestini. Bom dia, Pierro. O Pierro entrou. Silvana de Aschnabel. Olha aí, nossa amiga do Bico Doce, em alemão, em Deutschen, de Aschnabel. Né? Um bico doce, ela sempre teve um bico doce mesmo, uma pessoa aí fantástica. Silvana, um abração, que bom que você está aqui. E você que chegou agora à tarde, que não acordou cedo, temos a live aí, deve ficar gravada essas 3 primeiras, para entrar numa consonância daqueles, pelo esforço. Eu acho que tudo na vida, ela é o esforço e pelo esforço, e nós compreendemos, muita gente, mas que cedo, JF. É o horário que veio, né, como intuição, é o horário das 7 horas, talvez é cabalístico, talvez é energético, não importa, olha, agora eu sou evangélico, não gostei que ele falou isso. Não. Aqui não tem religião, eu estou falando para todo mundo, não importa o seu dogma, não importa a sua crença, o que importa é o amor, é o relacionamento, porque esse conhecimento já, os evangélicos têm esse conhecimento que eu levei em algumas cidades do Paraná, principalmente, tive essa oportunidade. Então, o Inato recebe todas as pessoas de todas as religiões, porque a minha religião é o amor. Então, um beijo no coração de todos e que tenham um feriado maravilhoso. E até amanhã, às 7 horas da manhã, com mais conhecimento para todos sobre relacionamento pessoal, relacionamento afetivo e familiar. Então, gente, um enorme beijo para vocês e até amanhã, se Deus quiser e Ele quer.